Vai, comunica! O podcast da Agência Left sobre toda forma de comunicação. Olá, a gente está aqui no nosso segundo episódio do Vai Comunica, que é o podcast da Agência Left sobre toda forma de comunicação. Hoje a gente começa a nossa sequência de entrevistas, né? Vamos colocar nessa mesa algumas mulheres que a gente admira pela forma que elas se comunicam e por como que elas usam a comunicação, tanto na vida pessoal quanto profissional. E hoje estamos aqui com a Heloísa Garré. Elô Garré está aqui com a gente, jornalista, empresária e presidente do LEAD Paraná. O LEAD é um grupo de líderes empresariais, né, do estado, uma plataforma de conexão empresarial, né? E são 18 unidades pelo Brasil e 10 unidades internacionais, isso mesmo, né? Isso mesmo. Muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, é sempre ótimo falar do que nos move, né, a comunicação. Legal. Eu sou a Fernanda, sou diretora de criação e conteúdo da Agência Left, né? O Vai Comunicar é um podcast que foi desenvolvido e é tocado pela Agência Left. Estou aqui também com a Letícia, que é diretora de mídia e planejamento da Left, e com a Thaís, que é diretora de atendimento e de customer experience da Left. E hoje a gente vai falar sobre comunicação com autenticidade, né? E como que essa comunicação, ela é uma ferramenta que é indispensável na construção de uma autoridade pessoal. E ninguém melhor do que você, né, Elô, para falar um pouquinho com a gente sobre isso, né? É verdade, Lu. Quando a gente pensou em te convidar para falar sobre esse tema, não é à toa, porque a gente admira muito a sua forma de se comunicar e a gente percebe, né? A gente percebe já no primeiro contato contigo, a primeira vez que a gente se conheceu, que você tem um diferencial na tua comunicação, a maneira como você se expressa, a verdade que você traz. E a autenticidade, às vezes, ela é muito difícil, né? Tem o ônus e o bônus, enfim, é algo muito difícil de manter e de sustentar na comunicação. E na sua área, sobretudo, é um desafio ainda mais, né? Então, a gente queria conversar com você sobre isso hoje. Nossa. Seja bem-vinda, é uma honra estar aqui com você. E aí, vamos lá, né? Vamos para esse papo. É isso, estamos muito felizes. Eu tenho uma história com a Elô, né, Elô? De muito tempo a gente se conhece aí há alguns anos, sim, né? E desde aquela época, sei lá, quase 15 anos atrás. 15 anos, né? 10, 15 anos. Eu acho que já admirava muito você nessa nossa troca ali, bem no início de carreira, sim, de nós duas. É exatamente isso, assim, eu acho que essa autenticidade de você tá sempre muito presente ali, né, em diversas situações e trazendo muito de você, né? Uhum. Então, acho que você tem uma personalidade ali que é marcante. Então, tem bastante coisa pra falar sobre isso. Que bom, vamos lá. Eu acho legal a Thaís ter comentado isso, porque isso é algo que a gente estava conversando quando a gente foi olhar o teu perfil, né? Até pra gente poder conversar ainda melhor. Mas como é que foi a construção, se houve uma construção disso, né? Às vezes a gente fala de comunicação e parece uma coisa muito fácil, né? Todo mundo se comunica, todo mundo fala o tempo todo. Mas se comunicar profissionalmente, criar conexões, você se conectar com um empresário ou conseguir conectar dois empresários, isso tudo é uma comunicação muito específica, né? Então, a Elô de hoje, a Elô de 10, 15 anos, como é que foi esse processo de construção para que você use a comunicação como uma ferramenta tão importante? Assim? Sim, acho que é importante ponderar assim, como eu me tornei uma comunicadora, né? Eu acho que o jornalismo, ele sempre teve uma presença muito forte na minha vida. Quando eu era criança, eu sonhava em contar histórias. Quando eu era adolescente, eu quis ser jornalista porque eu queria cobrir guerras. Queria viajar o mundo, cobrir guerras. Então, eu queria... Tipo, eu tinha um símbolo, assim, que eu queria muito performar e ser uma jornalista como a Ana Paula Padrão, na época que ela trabalhava na Globo, sim, e cobria as guerras, os conflitos pelo mundo. Então, eu sempre quis contar histórias, eu sempre quis engajar pessoas. Então, esse foi o objetivo que eu fui trabalhar no jornalismo. Comecei a trabalhar com 14 anos no jornal na minha cidade e esse movimento de estar sempre com pessoas foi me moldando a eu sempre ser muito relacional. Então, eu usava das habilidades do jornalismo para me relacionar, para ser relacional.
Então, eu sempre trabalhei muito, então comecei a trabalhar nesse jornal, depois trabalhei na prefeitura da minha cidade, entendi os movimentos políticos, né, do que pode, do que não pode, do que é factível fazer, do que não é, das habilidades que você precisa ter para permear essas esferas de poder. Então, na prefeitura de Campo Largo, mesmo sendo muito jovem, eu aprendi essa dinâmica. Depois eu fui trabalhar, para pagar a faculdade, fui trabalhar de recepcionista no hospital e eu usava da comunicação para me relacionar com pessoas no momento de muita dor, que era o momento de perdas, momento de dor. Então, eu acho que naquele tempo que eu trabalhei no hospital, eu vi o quanto saber falar e saber expressar uma coisa que às vezes não é uma notícia positiva, ele ampara as pessoas. Então, depois disso eu vim trabalhar em Curitiba, trabalhei em jornal, trabalhei junto com a Thaís na revista, na editora. Então, o que acabou? Eu acabei sempre usando as habilidades da comunicação, do jornalismo, para relacionar ideias, pessoas. Então, sempre fui muito relacional. Mas eu sentia que faltava. Eu tinha várias deficiências na minha formação. E aí, quando eu fui trabalhar na Gazeta do Povo aqui no Paraná, que eu fui trabalhar na reestruturação da Tribuna, quando o GRPcom comprou a Tribuna, eu não entendia nada de marketing. E aí eu fui me especializar em marketing. Sempre fui muito autodidata, fui estudar, fui entender o quanto que a diferença do jornalismo e da publicidade, do marketing, como que essas tinha uma inter-relação entre esse tripé. E aí fui estudar, fui fazer curso eu estudei muito no INSPER quando eu morei em São Paulo, fiz curso de negociação estratégica, gestão de conflitos, porque eu sempre fui muito efusiva na comunicação e acabava às vezes sendo interpretada como muito briguenta, como muito, né, mais determinada do que o ponto precisava. Então, eu fui me moldar. E paralelo a essa formação, hoje eu estou com 38 anos, eu sempre busquei cursos de especialização, cursos que me dessem repertório. Então, eu fiz várias formações leves, formações curtas de coisas práticas para o cotidiano da minha profissão, onde eu acabei indo mais para esse mundo dos negócios, mas também usando dos meus tempos livres para estudar, para me ambientar em coisas que me trouxessem repertório. Porque nem sempre, quando você vai conversar com alguém, você vai falar só daquele negócio, só daquela situação. Às vezes, o que você puxa o gatilho de ter uma conexão com a pessoa é num hobby, numa questão mais que você gosta. Só que isso tem que ser genuíno. Você não pode, a Letícia gosta de charuto, vou entender sobre o mundo dos charutos, porque eu preciso ter um assunto com a Letícia. Não pode ser assim. Tem que ser genuíno, né? Então, eu acabei indo fazer cursos de artes, gosto muito de artes visuais, artes plásticas, então eu acabei indo para alguns setores, ao mesmo tempo que eu gosto de curso de artes, eu sou fã da Marvel e adoro filmes de ação, então eu fui indo para caminhos que fossem me dando repertório. E acho que a construção da comunicação é quando você estabelece uma relação com o outro, né? Então, usar da técnica e da habilidade para se tornar relacional e ter uma conexão com o outro, né? Acho que ser relevante. A gente está num momento que a gente se conecta com qualquer pessoa por um clique no LinkedIn, no Instagram, em qualquer rede. Mas como que você se torna relevante? Como que a pessoa vai saber quem é você? Como que a pessoa vai te responder? Você vai fisgar a atenção do outro? É com relevância. Então, relevância você conquista com repertório. E isso tem... A comunicação é referência, né? Isso que você falou. Então, eu tenho que... Eu consigo abrir uma conversa, mas para eu manter essa pessoa conversando comigo de forma ativa mesmo, prestando atenção no que eu tô falando comigo, né, respondendo, é muito sobre isso, né, de você encontrar pontos de conexão e isso que você falou de você se manter estudando para você manter a tua cabeça fresca de referência, de repertório, é fundamental, tanto para você construir essa comunicação, eu falo com você, quanto para o que você faz muito hoje, né? Eu preciso fazer com que a Thaís e a Letícia conversem. Então, eu tenho que achar um ponto em comum entre todo mundo que eu consiga abrir uma conversa e ela seja criada, né? Sim, com certeza. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando de visão periférica, né? Porque eu sempre digo assim, nunca negue um café com alguém. Porque vai ter algum insight que você vai conhecer. Sempre a gente se conhece. Se a gente contar quantas pessoas e quantas novas conversas a gente tem no dia, quanta informação de valor a gente tem num dia, isso é muito valioso. Então, hoje, o meu trabalho é
entender necessidades e oportunidades e fazer esses matches. Então, eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço, porque eu ajudo as pessoas a prosperarem fazendo o que eu gosto, que é juntando pessoas, que é tendo insights, né? Quantas vezes eu ligo pra Letícia, escutei fulano fazendo, acho que vale se ligar pra ele, acho que você tem que... Então, assim, acho que isso que é a habilidade de ter um ouvido aberto, né? E acho que às vezes as pessoas se prendem na rotina, no cotidiano, nos problemas e acabam ficando muito bitoladas à sua necessidade, ao seu problema, à sua dor e esquecem de olhar no periférico, né? Eu acho que a gente tem que ter mais olhar e ouvido periférico. E até isso, né? De você conseguir fazer a conexão e não ficar tão centrado em você. Porque, né, às vezes você tá conversando, alguém tá te contando uma história e você fala, eu sei, eu quero falar sobre isso também, né? Quero contar a minha história, quero contar uma experiência que eu tive. E isso que você faz de criar relações é muito pensando no outro também, né? E é o seu papel conectar ali todo mundo, da onde que vem tanta... Não sei, assim, eu nunca parei pra pensar de onde que vem, mas eu acho que é assim, de estar sempre disposto a ouvir, de estar disposto a aprender muito com o outro. Eu acho que eu tenho uma habilidade de falar com diferentes mundos, né? Eu sou uma pessoa de uma origem muito simples, mas hoje que vivo num universo mais sofisticado. Então, assim, não perder essa raiz da simplicidade, da autenticidade, mas ao mesmo tempo saber que o ambiente que eu convivo hoje é um ambiente que requer um pouco mais de refino, de trato. Então, saber caminhar entre mundos totalmente diferentes, né? Eu acho que essa é uma habilidade que às vezes as pessoas não têm. E você consegue exercitar, eu acho que tem coisas que são mais difíceis. Por exemplo, uma pessoa que é super engessada, que é super travada, ela não consegue ser uma pessoa relacional, ela tem que respeitar a sua essência, né? Eu acho que eu consigo, com o meu jeito mais despojado, mais leve, assim, eu consigo criar essas relações sem parecer que eu tô virando uma representante do outro, assim, cria uma conexão mais natural. Porque se for forçado, não é legal. Então, eu sempre tenho essa coisa assim. Então, algumas pessoas até perguntam, você ganha, você recebe pra fazer. Não, gente, se eu tiver que receber por isso, não perdeu a essência que é fazer conexão genuína. Só se eu acho que realmente faz sentido, se eu acho que realmente vai ter valor pro outro, porque eu acho que as relações são de troca sempre, né? Então, e troca é quando os dois ganham. Então, eu gosto de que as coisas sejam leves, eu não gosto de pressão, por isso que eu não tenho chefe, eu não gosto de pressão, eu não gosto de que as coisas sejam forceps, né? Eu gosto que as coisas sejam leves. E a gente vê, né, um diálogo que tá fadado ao fracasso, são 2 monólogos, né? Isso que a Thaís falou. Então é quando uma pessoa fala, aí a outra tá só esperando a vez dela de falar dela, vai lá e fala também, e aquilo acabou quando os dois vão esgotar o assunto, né? Ela tá... E criar essa conexão é isso, é você falar, claro, posso trazer minha experiência, mas você abrir o espaço para o outro se comunicar também, né? Sim, eu acho que tem os insights também, né? Porque às vezes eu recebo pessoas, empresários, algumas situações que a pessoa vem tão bitolada, eu quero vender essa xícara. Eu vou falar da xícara. Cara, mas ele tem, assim, tanta coisa legal para falar e ter esses insights. Mas e como foi o processo da xícara? Mas para quem que se vendeu já essa xícara? Aí, às vezes, a solução tá na própria pessoa e ela nem se tocou disso porque ela tá presa no problema, preciso vender essa xícara. Então, também acho que ter essa habilidade de desconstruir a narrativa do outro, pensando em como aquilo vai ajudar ele, né? Acho que essa também é um ponto a se avaliar, assim, quando a gente tá, né, eu tô atendendo clientes, o cliente tá tão... preciso resolver esse problema, que ele não sabe que a solução tá dentro dele mesmo, né? Então, acho que também ter essa escuta ativa é importante. E você acha que essa habilidade de criar essas conexões também ensina essas pessoas que são um pouco mais duras? Assim, você se vê nesse papel hoje de perceber que aquela pessoa não tem a mesma habilidade que você e de alguma forma conduzir ela para ela aprender a fazer aquilo melhor? Eu nunca pensei nisso, sabe, Lê? Mas eu acho que pode ser. Eu acho que tem, assim... a gente não sabe o quanto a gente inspira o outro e o quanto a gente ensina, né? E às vezes eu tenho alguns relatos de pessoas, eu era super travada, me ajudou a melhorar a minha conversa com o outro. Gostoso. Que legal. Esses dias uma mãe de uma pessoa que é nossa afilhada no Lídia, acabou se tornando uma grande amiga, a mãe dela veio falar comigo o quanto que a filha tinha mudado e estava mais segura de estar com a gente, estar convivendo mais comigo. E é natural, eu nunca pensei, eu preciso que fulana destrave nisso, porque ela vai melhorar o desempenho. Não, assim, foi natural. E aí quando a mãe dela veio falar, eu falei, nossa, que interessante, eu não tinha pensado. E eu comecei a analisar como era essa pessoa
há um ano atrás, como ela tá agora, eu falei, realmente, ela tá super mais entregue, assim, né, situações, né? Então... E assim nós abrimos mais uma empresa, a Elô agora, ela vai começar a dar cursos Ainda mais eu acho que estando, né, num ambiente empresarial, que, claro, tem muitas mulheres fortes no ambiente empresarial, mas é um processo que está acontecendo, né, e que a gente tem ali alguns anos ainda para né, se equiparar, digamos, quando a gente fala em quantidade, em representatividade, né, as mulheres tiveram muito tempo num lugar específico que elas eram colocadas lá. E aí, ver uma mulher prosperando e sendo ouvida e com peso de responsabilidade, com peso disso, né? De autoridade, é muito inspirador, né? Imagino que você receba também muitos relatos de mulheres que hoje empreendem, são várias mulheres que empreendem, mas que ainda estão num processo de encontrar... a minha voz, ela tá aqui, eu posso falar ela, e ela é uma voz tão importante quanto outra ou outra, né? Eu acho que sempre me perguntam sobre essa questão do empoderamento, e eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que quando você empodera, você tira o poder de algum lugar e dá para outro, né? Eu acho que a mulher, ela tem conquistado um ambiente que é dela. Sim. Às vezes ela não sabia que ela tinha aquele ambiente, mas o ambiente é dela. A gente fez um movimento bastante ousado no LEAD agora em novembro, no dia do empreendedorismo feminino, que foi deixar de ter aqui no Paraná o capítulo do LEAD Mulher, até onde a Letícia é nossa afiliada. Por quê? Porque se a gente está numa pauta de ESG, de equidade e de diversidade, quando eu tenho um ambiente para as mulheres, eu separo essa mulher do ambiente masculino, dos homens ou dos empresários. Sim. Então a gente fez, mesmo a gente sendo uma das principais unidades em volume de filiadas de LEAD Mulher, a gente fez um movimento bastante ousado de deixar de ter essa vertical aqui no Paraná, e a gente hoje tem uma agenda de atividades, de eventos e de conexões para os filiados de acordo com o faturamento dessas empresas. Porque a Left, por exemplo, ela quer fazer negócio com filiados homens do LEAD, porque ela tem que ficar restrita ao ambiente das mulheres. E é muito rico quando essas mulheres, elas participam das discussões no ambiente que é mais masculino. Esses homens passam a olhar a mulher com autoridade, com respeito, ela tem um protagonismo na cena. Então, a gente aqui não tem mais o capítulo LEAD Mulher, a gente tem o LEAD Empreendedor para empresa que fatura até 30 milhões e LEAD Paraná para empresa que fatura até mais de 30 milhões. Até porque precisa de um ambiente de mais troca e falar a mesma língua em empresas de diferentes perfis de faturamento. Mas hoje a gente não tem mais essa distinção entre mulheres e homens, jovens e mais seniors dentro do LEAD. Que eu acho que é um movimento que ele tem que acontecer, eu acho que é super válido que a gente tenha movimentos para as mulheres, mas elas precisam estar no ambiente com os homens, e os homens precisam entender a voz da mulher, que é uma voz diferente, que é uma voz que tem problemas hormonais, que é uma voz que tem filhos, que é uma voz que tem filhos como os homens têm filhos, mas que a gente é perguntado, mas o que você faz com os 3 filhos? Pergunto pro meu marido, ele também tem 3 filhos. Então, assim, a gente precisa conscientizar que somos iguais. Apesar de não termos as condições ainda de equidade, mas nós somos iguais, a gente consegue conquistar o mesmo ambiente que eles. Claro que para mim é mais difícil por ser mulher, mas e daí? Eu tenho que conquistar esse espaço. Ontem eu estava em Ponta Grossa, tinha uma agenda à noite lá, eu até pensei em ficar, que era uma agenda bem importante, bem estratégica. Eu falei, não, eu vou voltar, porque primeiro que eu tô cansada, segundo que eu quero fazer janta com as crianças. Eu decidi voltar, mas se eu quisesse eu ficava, porque o pai estava em casa, ele tinha que cuidar das crianças, assim como se ele estivesse na rua, eu tinha que cuidar dos filhos. Então, ter esse ambiente onde a mulher entenda que ela tem a mesma condição que o homem, não fique buscando, porque igualdade, porque... A gente tem que ter a mesma voz que eles. E é muito mais saudável quando a gente vê uma mesa com troca de mulheres e homens, né? Ainda a nossa voz, muitas vezes é silenciada. Eu sempre sou, às vezes, né, sempre quase sou a última a ser ouvida quando eu estou numa mesa. Mas, ok, estamos construindo esse espaço. Eu acho que para as nossas filhas, para uma geração que vai vir, vai ser mais fácil para elas, porque a gente tem que construir esse caminho. Que interessante você falar isso. Às vezes, ou quase sempre, eu ainda sou a última a ser ouvida, né? E você tem uma posição de presidente do LEAD. A gente imagina que juntando a sua autenticidade de se comunicar e a posição que você assume, você vai ser uma das primeiras, né? Então a batalha para nós é ainda maior, mesmo com essa combinação, porque a gente sabe que
para trazer essa autenticidade na comunicação, precisa de muita coragem, mas que a gente, às vezes, tem mulheres brilhantes, enfim, que não tem tanta coragem, assim, Segurança, né? Segurança de se expressar ou de, às vezes, defender uma opinião contrária numa mesa que pensa inteirinha de uma forma e você quer botar uma posição contrária, né? Como é que foi esse caminho para você ali, puxando essa história que você começou a contar no comecinho da sua apresentação, para onde você passou? Você falou muito de eu tinha uma habilidade. Você acha que isso é um dom, é uma habilidade que veio com você e você só foi aprimorando? Ou é algo que a gente pode desenvolver? Uma mulher que não é tão segura, a gente consegue... Né? Ela consegue desenvolver isso? Tem um caminho para ela encontrar essa autenticidade dela também? Eu acho que eu não sou essa fortaleza toda, assim, eu tenho várias vulnerabilidades, assim, em várias situações eu me pego com frio na barriga, em várias mesas de discussão eu me pergunto, será que agora eu falo, será que agora eu seguro, será que eu vou falar? E às vezes eu falo, a pessoa da mesa fala exatamente o que eu falei com outra palavra e diz, ai, fulano tá certo. Ai, vamos no caminho do fulano. Cara, acabou de repetir o que eu disse, mas ainda existe. Então, assim, eu acho que é uma construção e, ao mesmo tempo, uma desconstrução do que a gente acredita enquanto nossa voz feminina. Porque a gente sempre mas será que eu vou falar? Mas será que eu vou? Será que é o momento? E o homem, ele não tem isso. O homem, ele se joga mais do que a mulher. A gente é mais comedida. É só você ver o número de mulheres que empreendem, o número de mulheres à frente de startups. Os homens, eles pivotam a ideia, eles vão mais rápido, eles tomam empréstimo com mais rapidez que as mulheres. Então, assim, os números mostram o quanto o homem ainda é muito mais ágil e a gente é mais resistente. Por quê? Porque a gente é mais comedida, a gente tem mais medo, o será. E o e se nosso é muito mais moroso do que o vamos nessa dos homens, né? Eu acho que tem essa diferença. Mas a gente tá mudando. Eu acho que, assim, eu mesma eu me deparo com algumas situações que eu digo, nossa, como eu não devia ter feito isso? Agora fiz, agora vai, né? E eu acho que a gente tem que ter mais esse agora vai. E se não der, cara, errou, conserta, errou, vai atrás e tenta resolver. Mas a gente tem que ter mais essa coisa de vou me jogar, né? Claro que analisando os riscos, mas assim, tem que ter mais essa coisa mais empreendedora, mais efusiva, assim, que os homens têm isso com mais maestria do que nós. A gente ainda é muito segura, a gente pensa, né, muitas vezes antes de agir, mas a gente também tem o nosso sexto sentido. Que a gente vê uma situação e diz, nossa, é isso. E às vezes na mesa ninguém fala, e você diz, não, e se a gente for por esse caminho? Porque essa coisa feminina é uma coisa de essência da mulher, né? É uma coisa que está dentro da gente. Sim. E que o homem não tem. Então, eu acho que a gente tem essa genialidade de ser mulher, essa coisa tão gostosa que é ser mulher, e a gente está se fazendo cada vez mais presente, está sendo cada vez mais ouvida. Eu acho que a gente está passando por alguns movimentos, como, por exemplo, a presença de mulheres em conselho. As empresas que têm mulheres em conselho, elas performam mais rápido. Por quê? Porque é esse jeito feminino de levar as coisas, de analisar, esse jeito mais analítico da mulher. Eu acho que a gente está numa construção. Muito legal você ter falado isso. Quando a gente estava concebendo o projeto aqui do nosso podcast, a gente ficou pensando em vários nomes, né? Até a gente pensar em Vai Comunica, que é isso mesmo que você falou, assim. Às vezes as pessoas ficam com tanto medo de expor a sua marca, ou se expor mesmo, né? Como nas redes, enfim, em vários momentos. E o Vai Comunica é isso mesmo, é um empurrãozinho de vamos... Tem muita troca, né? A comunicação tem muita troca. E aí eu queria perguntar pra você como que é pra você se preparar em tantas agendas que você tem, né? Como que é isso pra Elo, assim? Você falou, não sou essa fortaleza toda que transparece, né? Sim, eu não me preparo. Eu acho que esse é um problema. Eu acho que eu não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Mas eu tenho, assim, eu sou jornalista, mas eu nunca fui de frente da câmera, nunca fui de frente do palco, né? Eu sempre fui dos bastidores. Eu adoro produção, eu gosto de escrever. Eu tenho uma habilidade relacional, mas eu acho que eu sou muito melhor escrevendo do que falando, escrevendo do que produzindo, do que apresentando. Então eu sei onde tá meus calos. E quando foi para eu assumir há 3 anos a presidência do LEAD, eu me questionei muito.
mas eu vou ter que falar, mas eu vou ter que me expor, mas eu sou do bastidor e eu adoro ser do bastidor. Eu adoro estar no chão ali resolvendo e fazendo e vendo se a luz tá certa e se o script tá correto. Então, mudar de posição foi muito dolorido. E eu tive uma pessoa que me ajudou muito e tem me ajudado muito, que é a Mira Graçano, que ela tem me ajudado a me expor, a falar com mais calma, mas eu ainda não consigo me preparar. Então, eu tenho uma inquietude dentro de mim, assim, quando eu vou pro palco, por exemplo, eu vejo, eu fico cega, a luz me cega, eu fico nervosa, eu tenho uma dificuldade de concentração na minha própria fala, então eu esqueço de falar coisas que eu devia ter falado. Então, e se eu for me preparar, eu fico mais nervosa ainda. Então, eu tenho essas dificuldades que eu vou melhorando com o tempo. E esse ano foi um ano bem desafiador para mim, porque eu passei a apresentar um quadro na RPC, aqui na Globo, e que eu tinha sempre prometido para mim que eu nunca ia para frente da câmera. E eu detestava. E eu tô aí há 20 episódios praticamente, e tá sendo bem gostoso, porque o pessoal da TV fica desesperado comigo, porque eu não levo roteiro, não faço script, eu faço tudo no improviso e tá dando super certo. Porque se eu me preparar, eu tenho que ser no improviso, assim, eu sou ligada na tomada do improviso. Mas funciona porque eu acho que é o jeito também de ser leve, então eu acho que tem esse caminho. E quando eu faço as apresentações no Lead de entrevistar pessoas, como esse ano eu entrevistei Michel Temer, entrevisto algumas pessoas que são autoridades, assim, eu também não me preparo, eu também deixo a conversa fluir. E isso faz com ser autêntico, ser legal, ser mais genial a conversa, porque não tem aquele script de, vou brifar, vou contar. Não tem script. Tanto que eu deixei algumas pessoas em saias justas esse ano, porque eu não preparei a conversa antes. Depois eu falei, nossa, mas você não me perguntou, mas eu sou jornalista, você não estava aqui num palco de entidades, de troca, só para dizer que você ia seguir a fala que você queria. Eu tô te perguntando, você tem que me responder. Então, eu acho que isso também deixa mais leve, deixa mais interessante, mas não tem preparo, ou se joga. Agora, que coisa, né? Não tem preparo. Eu acho muito curioso falar que não tem preparo. Aí eu fiz curso, eu tenho acompanhamento, fiz curso de artes para poder conversar. Na verdade, existe uma preparação muito grande ao longo da vida, assim. Né? Essa é a minha... É isso que eu faço. Eu vou comunicar, eu vou criar as relações. Aí você vai criando, né, todo o espaço para criar a tua segurança mesmo, né? Sim. Estudei isso. Ou, por exemplo, vou conversar com o Michel Temer, não fiz um script, mas você leu bastante sobre ele, você o conhece. Sim, eu amo política, né? Quando eu tinha 13, 14 anos, eu sabia todas as siglas dos partidos do Brasil, adoro política. Eu sempre estudei muito o movimento do MDB, então, assim, eu conhecia a essência, né? Eu sabia a troca que ia ter ali, então, assim, não é despreparo, mas é assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia entrevistar o Michel Temer. Sim. Mas eu sempre gostei do movimento do MDB, sempre estudei o movimento do MDB, então, eu acho que é uma preparação que ela vem com a essência, vem com o tempo, né? Então, eu acho que hoje os jovens também eles estão muito rasos, né? Porque a gente tá muito em rede social e a gente mesmo, eu vejo assim, eu lia há 10, 15 anos, eu lia 2, 3 livros por mês. Agora, eu tive 20 dias de férias, eu li 2 livros nas férias. E não lembro se eu li um livro inteiro mais ao longo desse ano. Então, assim, a gente tá muito tragado pelo tempo também e isso tá deixando a gente mais raso, né? Sim. Quando você deixa de se preparar, deixa de ler, deixa de consumir informação de qualidade, você vai ficando mais raso. Então, eu acho que a gente tá num período de overdose de comunicação que a gente tá deixando de ter profundidade. Né? E é essa profundidade que vai criar essas conversas mais longas ou essas conversas mais densas, né? Que se conectam mais. Acho que isso que você fala, né? De como que a gente pode, ou até isso comentou, né? Como que a gente constrói essa segurança da comunicação, né? De eu vou sentar numa mesa e eu vou falar, existem vários pontos, mas isso de você ter uma bagagem, ter segurança num conhecimento que você tem, isso te dá muita força, né? Pra você falar, não, eu estou pronto para abrir a boca e falar uma informação relevante ou abrir uma conversa que eu sou capaz de segurar. E também dizer que não entendo nada daquilo, né? Então, eu fui agora para a Alemanha numa feira de hidrogênio verde. Não entendia absolutamente nada. E eu não falo inglês. Uma feira na Alemanha. E aí, uma feira na Alemanha, que eu não falo inglês, e eu fui na feira, porque eu queria entender daquele negócio. E aí eu passei alguns dias nessa feira entendendo, o meu objetivo era entender como que essa questão do hidrogênio verde vai ser útil para a economia do Paraná, que a gente tem uma abundância hídrica, enfim.
E a gente precisa de fontes alternativas de energia. Eu não me limitei ao fato de não conhecer a língua para não entender daquele negócio. Meu marido me ajudou, eu fui entendendo ali um pouco como funcionava. Hoje, a gente está pautando a nossa agenda 2023 do LEED e essa questão do hidrogênio é uma nova fonte energética que é sublime no Brasil. A gente vai ter várias mudanças de consumo a partir dessa fonte de energia. E aí, primeiro não vou porque não falo outra língua. Segundo, não vou entender porque... Então, assim, não me limito. Eu vou e resolvo. Claro que eu tenho que me aprofundar mais, claro que ter o meu marido do meu lado que fala alemão e fala inglês me ajuda bastante, mas assim, não se limitar também. E aí, tudo bem se eu falo que eu não sei. Eu recebi algumas semanas o presidente da Alcopar lá no LEED, e aí eu fui muito para essa feira entender a questão da água, do hidrogênio, da geração de hidrogênio a partir das fontes de água. E aí eu recebi o presidente da Alcopar e ele me falou sobre a geração de hidrogênio verde a partir da molécula de álcool, que é muito mais potente do que ela tem 6 moléculas de hidrogênio no álcool e 2 na água. E aí ele me explicando quanto que isso... Eu falei, nossa, eu não entendia nada disso. Imagina, eu fui pra feira, não entendia. Assim, é super honesto você dizer que você não entendia nada. Eu poderia ter feito uma cena, sim, pois podia ser. Não, não entendo, me explique, me ensine. Então, acho que também ter essa humildade de dizer, não sei. Me ensine, me explique, não entendi nada. Que também cria uma conexão super verdadeira, né? Me explique de volta porque eu não entendi. Então, assim, tem coisa que eu realmente não entendo. Assim, como jornalistas, né, a gente sabe que a gente é um grande conhecedor de coisas muito rasas, porque a gente tudo permeia nosso dia, mas pouca profundidade nos assuntos. E na minha função hoje, mais ainda, porque eu falo de caminhão, de eletrodoméstico, de software, de tudo no mesmo dia. E chega o final do dia e eu digo, nossa, meu Deus. Quero ver o filme da Marvel aqui. Meu Deus, o Homem-Aranha. Porque eu fico... então, assim, é muita informação. Então, acho que você ter também o controle de dizer, não entendi. E como que um especialista recebe esse não entendi? Acho que as pessoas ficam... primeiro, eles não esperam, que eles sempre esperam, ela sabe tudo, ela entende. E quando se diz não sei, não entendo, a pessoa diz, nossa, que bom, vou te ensinar, vou te explicar. Ou não, ela tá interessada. Porque o pior é a pessoa ser arrogante e dizer, sim, entendi. Quando você diz não entendi, me ensine, ou me explique melhor, a pessoa vê que você realmente tem interesse naquilo, né? Então, acho que isso também cria uma conexão mais profunda, com mais relevância no outro, né? Eu acho que isso é importante também. Isso é muito legal, né? Eu tenho esse sentimento também, assim, de que às vezes, até o cargo que você tá, a postura que você sempre tem que ser, é cansativo ter que saber de tudo, né? É cansativo ter que aprender tanto. É tão gostoso, às vezes, falar o não sei, agora eu quero ouvir, não quero falar, né? Porque você tem que falar tanto, e cria uma conexão bem verdadeira, assim, bem genuína com a outra pessoa, né? Todo mundo gosta de ensinar. Porque ao ensinar, você é o protagonista daquela comunicação, né? E todo mundo gosta de assumir um pouco de protagonismo em algum momento. Então, quando você deixa o outro também, né, te ensinar, enfim, isso cria uma conexão bem real, assim. Isso é bem interessante. E a gente quer saber também quem nessa trajetória, você falou da Mira, né, que que tem te ensinado muito, assim. Até acho que dá pra gente fazer um episódio 2, né? Sobre técnicas da Mira. Vamos chamar a Mira, né? Maravilhosa. Porque a gente tava falando aqui, né? Sobre, eu não me preparo. É bem o que a Fer falou, assim. É uma vida se preparando. Mas a oratória, né? Se a gente vai estudar a oratória diz pra gente que a gente pode falar em público em 2 situações, né? Ou quando a gente viveu aquilo. E aí não tem como dar errado, porque você viveu, você sabe reproduzir contando tudo que você viveu, ou quando você estudou muito, né? E por mais que você não decore o que você tem que falar, acho que quando você fala de preparo, você quer dizer isso, né? Eu não decoro, assim, exatamente, um script, mas você estudou muito, você viveu o bastidor daquele evento, você sabe em que momento que as coisas têm que acontecer, enfim, então você tá apta, né? Sim. Aí lá na frente pegar um microfone e falar. Mas claro que tem muitas pessoas na nossa trajetória que são espelhos pra gente, que são referências ou que ensinaram coisas que nos fazem falar com mais tranquilidade, que nos fazem perceber, olha, quando eu falo dessa forma eu sou melhor compreendida, né? Vou dar um exemplo pessoal, assim, eu tinha muita dificuldade de dar pausas na minha fala.
E isso me criava uma ansiedade muito grande, e aí é horrível, né? Quando você tá com ansiedade, você perde a linha de raciocínio. E eu fui procurar referências e cursos, e quando eu aprendi que 3 segundos de pausa faz todo mundo prestar mais atenção em mim e eu me acalmar, aquilo mudou a minha vida, assim. Nossa, que mágico! Eu achava que as pessoas iam achar que eu não sabia o que falar, enfim. Tá enrolando. Tá enrolando, exatamente. E aprender as pausas, enfim, foi algo que foi muito legal. Então, você falou, a Mira me ensinou a estar mais consciente em muitos momentos. Tem outras pessoas, assim, que você possa citar, ou que, nossa, quando eu conheci aquele empresário, ele foi uma referência pra mim, eu até mudei meu jeito de falar, né? Às vezes a gente pega uma personalidade que a gente copia um pouquinho mesmo, né? Como ela fala, como ela se expressa, como ela mexe no cabelo, como, né? Tem algumas outras pessoas que foram referências. Nossa, tem tantas pessoas, eu acho que tem muitas pessoas. Por exemplo, meu marido é meu sócio há 8 anos. Eu aprendo muito com o Leon, porque ele é super pragmático, ele é muito organizado, tudo é uma planilha na vida dele, tudo é assim, ele tem uma questão de controle de tudo. E eu sou totalmente impulsiva, descontrolada, tipo, não planejo nada. E ele é muito cartesiano. Sim. Então eu tento me inspirar nele, tento aprender com ele todos os dias, porque eu tô sempre postergando, sempre procrastinando. E ele sempre me cobrando, cadê? Então, assim, eu tento melhorar 8 anos com ele. Não tá fácil, tô no processo. Mas é uma pessoa que eu convivo 24 horas e eu sei que eu tenho muito para melhorar. Eu já sei mexer no Excel, já tô melhorando. Então, assim, eu tenho tentado melhorar na minha organização, na minha dinâmica, até porque com uma rotina como a que eu tenho, se eu não saber como eu começo o meu dia, como eu vou acabar aquele dia, eu não sei nem que roupa que eu vou vestir, como que eu vou me preparar, quem que eu vou encontrar. Então, assim, eu preciso ser mais organizada. E isso é um processo na minha vida de organização e tentar ter mais controle sobre o meu dia. Tô no processo. Que reflete na tua comunicação também. Totalmente. Então, pessoa tranquila, né? Se comunica com mais tranquilidade. Então, né? assim, eu tô tentando melhorar muito nisso, assim, nos tempos e momentos do meu dia. Me organizar mais, me planejar mais na minha rotina. O que não é fácil, porque sempre acontecem coisas imprevisíveis ao longo do dia. Sim. Mas tentar que o imprevisível não seja um pouquinho previsível, não seja rotina, né? Não seja rotina. E também eu acho que eu fiz um trabalho muito interessante com a Camila da Aguiar, que é até a nossa afiliada, sobre a imagem pessoal. Entender a imagem pessoal. Fiz esse trabalho há 2 anos e como procrastinadora que sou, não implantei o negócio. Mas e foi muito interessante para entender quais são os pontos positivos da minha imagem, como que o outro me vê e como que às vezes eu não tenho esse espelho, né, dentro do meu cotidiano. Então eu acho que isso também é super importante para quem trabalha com comunicação. O jeito que você se veste, a forma que você penteia o cabelo, como você cumprimenta. Eu acho que tudo são coisas que detonam na comunicação. Às vezes você tem um conteúdo incrível, mas você tá maltrapilha, ou não tá... não adianta. Ou você tá impecável, perfeita, e não tem conteúdo, não adianta nada. Então, eu acho que tem que ter esse bom balanço, assim, entre entrega, consistência, conteúdo e a imagem pessoal. Então, eu tenho uma deficiência enorme que é cuidar das minhas redes sociais. Estamos em dezembro, não sei quando o episódio vai pro ar, mas estamos em dezembro. Eu não postei as fotos do meu aniversário de agosto. Eu fui ver isso ontem, porque eu tava deletando... Como memória daqui a pouco. Eu tava deletando lá arquivos que o meu celular tá com a memória cheia. Falei, meu Deus, não postei. Então, assim, Casa Ferreira Espeto de Pau, porque eu não cuido da minha imagem. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa pública, mas eu não cuido da minha imagem pessoal, externa. Eu fico muito preocupada com a imagem do lead, imagem das outras empresas, como as nossas empresas estão se portando, mas eu esqueço de cuidar da minha imagem pessoal. Então, eu acho que ter esse equilíbrio é uma das coisas que eu quero melhorar para o próximo ano. Mas entender que cada um tem a sua essência, tem o seu potencial, tem a sua habilidade para melhorar. Eu acho que a gente está sempre num processo contínuo de melhora. Eu acho que esse ano foi um ano super importante, onde eu melhorei várias coisas, mas tem muitas coisas para melhorar ainda, para desabrochar aí o potencial pleno, né, do voo de cruzeiro. Legal, muito bom, bacana. E se você, acho que se a gente for lá para o universo prático, assim, né, se alguém tá ouvindo a gente,
e tem essa insegurança no falar, ou essa ainda insegurança em encontrar a sua forma de se comunicar, o que você falaria para essa pessoa, assim? Por onde ela começa? Acho que o frio na barriga é a coisa mais gostosa que existe. Acho que assim, quando a gente deixa de ter o frio na barriga, tem um problema. Eu vejo dessa forma. Eu acho que sempre a gente tem que ter com aquela... Será que vai dar certo? E será que é o momento? Eu acho que o frio na barriga, assim, é o que me move. Eu acho que sempre aprender coisas novas, sempre se desafiar a estar exposto, né? E, assim, quem não se expõe, não vai pra frente, né? Eu acho que, assim, sempre se dedicar, aprender com os nossos erros. Eu acho que a gente tem que ter a habilidade de saber aonde a gente pode ir mais, onde a gente pode melhorar. Mas o frio na barriga, eu acho que é a melhor coisa que você pode sentir para melhorar cada vez mais, né? E o ser humano, ele é uma evolução constante. Eu acho que todo tempo a gente está aprendendo e melhorando com o outro. Eu acho que a gente tem que ter sempre também não deixar de ouvir, não deixar de aprender, não deixar de responder o outro. Você não sabe aonde que aquela conversa vai te levar. Então, várias situações que me trouxeram onde eu estou hoje foi porque eu não deixei não perdi uma oportunidade, não deixei de dar uma resposta. Então, onde eu estou hoje é a construção dos sims que eu disse e das portas que eu deixei elas se abrirem. Eu acho que a gente às vezes se limita muito no si, não vai dar certo, e eu consigo ou não consigo, e a gente deixa grandes oportunidades passarem, né? Então vai, comunica. É muito legal isso, né? Eu acho que essa segurança que você tem é exatamente isso, né? Isso que você uma falou. Segurança insegura. Mas ó, você inspirou alguém, mesmo sem perceber, por conta disso, né? Porque você tá sempre pronta a aprender e é aí que você fica segura, né? Porque você tem uma bagagem que você sabe que vai te dar o apoio ali quando você precisa. Sim, tá disposta. Né? Exatamente. E aí, se você for falar na frente de uma câmera, na dúvida, pega uma caneta, né? Tem umas coisinhas... Eu lembro disso quando eu também trabalhava com TV, eu sou bem do bastidor também. E daí essa coisa, às vezes a pessoa não sabe o que fazer com a mão, né? Então, às vezes, são uns gatilhinhos que se você ajeitar, que se você achar a solução... Nossa, isso aqui já me mudou, né? Já mudou a minha vida. Sim. Ou então o que você falou, né? Do cabelo... Às vezes, se a pessoa prender o cabelo de um jeito, ele não vai ficar caindo no rosto, aí você não vai ficar se preocupando com isso, aí você também já vai conseguir se comunicar de uma forma mais objetiva, né? Então, às vezes, encontrar esses gatilhos e tirando eles para que o que reste seja uma linha reta para você falar, vai falar o que você tem para falar, né? O que você sabe falar. Mas acho que foi bem legal isso que você falou, que do lance do frio da barriga, a essência se exponha, procure situações para se expor, assim, né? E porque é vivendo que você vai desenvolvendo essa habilidade, né? Que você tem muita coisa inata que vem com a gente, tem pessoas que têm mais propensão, outras menos, mas é super possível, né, da gente desenvolver isso, e tem que ficar procurando momentos para isso acontecer, né? Ir para conversa, montar alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né? Sim. É pegar o celular, às vezes, é ter a coragem de falar com ninguém, mas que lá atrás tem 50 pessoas, 100 pessoas que são seus amigos e estão assistindo, né? Sim. Então, isso é muito legal, acho que esse é o caminho, assim, de se desenvolver. Mas saiba que é muito legal saber que você fica nervosa. Porque a gente acha que não, né? A gente acha realmente, assim, que você tem muita segurança. Não parece, tá? A gente não percebeu, assim. E é muito legal ter você como espelho, né? Ter você, assim, como... ver você em todas essas situações, e várias vezes eu vejo e eu imagino, poxa, se eu tivesse lá, será que eu consegui, sabe, tá falando com essa personalidade, com essa pessoa num grupo tão difícil. Então é muito legal onde você está é muito importante para nós, todas as mulheres aqui, termos mais coragem de levantar e falar também. Então muito ótimo. Obrigada. Obrigada, Elô. Possamos inspirar outras mulheres a partir pra cima, né? Isso aí. E nossa conversa fica por aqui, poderíamos ficar falando por horas aqui, né? E falaremos ainda, né? Vamos fazer depois uma segunda conversa. Elô, muito obrigada por ter conversado com a gente. Foi ótimo ter você aqui. Obrigada, meninas. Obrigada, por estarem aqui nessa mesa, nesse papo.
E lembrando que esse é o segundo episódio do podcast Vai Comunica, né? Um podcast que é organizado pela agência Left, nossa agência de marketing digital, né? De comunicação. Os próximos virão na sequência, né? Essa é a primeira temporada. A gente vai conversar com mulheres inspiradoras que usam a comunicação e que para crescer profissionalmente, ou que, né, a comunicação é a base, né, desse desenvolvimento pessoal e profissional. E nos vemos em breve. Até a próxima.